Olá, no programa de hoje, os movimentos partidários que alteram o jogo nacional e a crise no INSS. Os impactos da superfederação anunciada por PP e União Brasil no Congresso e nos estados. A fusão que o PSDB articula em nome da sobrevivência. Os elementos que podem influenciar os rumos das legendas para as eleições de 2026. E as repercussões das fraudes em aposentadorias apuradas pela PF. Eu converso com o professor do Departamento de Ciência Política da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF, Jorge Chalub. Bem-vindo, Jorge. Um prazer recebê-lo pela primeira vez no mundo político. Obrigado, é um prazer estar aqui e conversar com você e com os ouvintes, né? Jorge, a Federação PP e União Brasil, anunciada na última semana, com validade para os próximos 4 anos, vai se chamar União Progressista e representa cerca de 20% do total de parlamentares da Câmara e do Senado, o que faz dela numericamente a maior força política do país. Tem ainda o maior número de prefeitos do país, 1.300, incluindo 7 capitais, Belo Horizonte, uma delas, e 6 governadores. O que integrantes das duas legendas miraram essencialmente com essa aliança na sua visão? Eu acho que, por um lado, eles miram um poder maior dentro do Congresso, o que sempre foi muito e agora parece ser ainda mais, né? Porque eu acho que, ao menos desde a presidência do Eduardo Cunha, a gente tem uma centralidade do Congresso na capacidade não apenas de pautar a política nacional, mas de se apropriar de recursos que podem, digamos, em fins diversos, mas que ajudam a impactar o mundo político, a influenciar a forma de fazer política. Então, você ser a maior força política do Congresso Nacional já é por si só muita coisa, né? Mas como você já bem colocou, isso não impacta apenas dentro do Congresso, né? Isso impacta em máquinas públicas, enfim, como prefeituras, isso impacta, enfim, em articulações políticas. Então, é uma ideia e um movimento que pretende, em boa medida, engrandecer essas instituições e tentar com isso, evidentemente, tudo que está ocorrendo nesse ano pensando agora, certamente, mas também pensando em 2026, né? Tentar influir de uma maneira mais decisiva em 2026, não necessariamente tendo um candidato, né, na eleição presidencial, ou pelo menos um candidato com grande chance de ganhar, mas ao menos sendo um ator político que pode decisivamente influir numa coalizão, influir num programa, garantir apoios, não é isso? Uma presença em um futuro governo. Então esse movimento certamente busca aumentar a força política de quem está envolvido nele. Uma peça-chave nessa construção foi o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que inclusive é do PP, né, e deixou o poder, mas continua ali exercendo forte influência nesse jogo. O Arthur Lira opera como eu mencionei, Eduardo Cunha, né, enfim, dadas as diferenças, digamos, biográficas ou mesmo em relação a condutas políticas, né, os dois eles tiram parte da força política deles da capacidade de operarem numa certa lógica corporativa em relação à Câmara dos Deputados, né? Eles conseguem se destacar como representantes não apenas dos interesses de quem elegeu, de quem os elegeu, né, ou de quem elegeu os deputados, mas também como representantes dos interesses dos próprios deputados, né? Então eles, como bons líderes corporativos, eles demonstram que, por vezes, abandonar discursos mais gerais e se concentrar no que pode dar mais poder aos deputados é uma estratégia interessante. Então, agora, afastado da presidência da Câmara, né, o Arthur Lira passa, digamos, olha para aquele ambiente e faz essa aposta, né, que é uma aposta que permite ter mais poder naquele ambiente, o que para ele é central, já que, por mais que, evidentemente, ele permaneça como uma figura influente, faz diferença você estar no cargo, né, ou não estar no cargo, sempre faz, enfim. Mas também apostando na capacidade que o Arthur Lira sempre se mostrou muito atento, né, de pressionar governos, sobretudo o governo federal, né? Então, mesmo sabendo, e isso é fundamental pontuar, né, que existe uma diversidade interna nessa federação, mesmo sabendo que forças internas aos partidos vão eventualmente resistir a uma liderança ou a outra, né? E não vai ser do dia para a noite
que os dois partidos vão operar necessariamente como um partido só em tudo. Então, tem uma diversidade ali que, por vezes, pode trazer problemas de movimentação numa decisão ou outra. Ainda assim, demonstra uma capacidade de articulação política grande, né? O que pressiona, faz o governo, por exemplo, ouvir com mais atenção o que essas lideranças dizem, potencialmente atrai figuras que venham a ser candidatos na eleição de 2026 e por aí vai. Pois é, essa federação tem sobre sua alçada, né, 4 ministérios do governo Lula. Em que pese isso, a formação dela pode trazer dificuldades adicionais ao Planalto na relação com o Congresso? Olha, o que acontece, assim, é difícil prever precisamente. Eu vou responder com um sim e não, né? Porque, por um lado, a gente sabe, está muito claro ao longo desses anos, que partidos que têm ministérios do governo Lula, não necessariamente, como já foi outrora, em outros momentos, votam em sua maioria ou em bloco com o governo Lula, né? A própria, digamos, acordo informal colocado é que eles podem, digamos, eventualmente não votar em bloco com o governo em temas polêmicos, então, ou polêmicos é um eufemismo, né? Em temas que eles temam que possa fortalecer simplesmente o governo contra seus interesses ou que possam os colocar em uma posição em choque com parte do seu eleitorado ou com parte dos grupos de pressão que os apoiam. Então, fica muito claro que os ministérios não garantem necessariamente uma fidelidade em relação aos postos do governo. Então, dado esse cenário que já está consolidado, a pergunta é: será que um ator mais forte no Congresso não vai trazer mais problemas? E por que eu diria sim e não? Porque, por um lado, ele pode ser mais forte para bater o pé e pressionar o governo e, eventualmente, obstruir movimentos do governo no Congresso. Por outro lado, não deixa de ser mais simples o governo negociar com menos gente, né? Enfim, tendo um bloco maior, um bloco que é heterogêneo, né? Enfim, em relação ao governo, porque entre PP e União Brasil, mesmo que tem diferenças significativas a serem colocadas, né? Você pode eventualmente permitir que uma articulação do governo consiga alianças e reduza um pouco o custo que é você ter que negociar com dois partidos que, por vezes, podem ter interesses conflitantes em relação a um ponto ou outro, que por mais que tenham se aproximado em sua conduta no Congresso Nacional, podem eventualmente entrar em conflito e esse conflito ser mais um custo a ser administrado pelo governo. Então, não é simples antecipar quais são os seus efeitos. Pode complicar em alguns e pode facilitar em outros. Um dos governadores da federação, Jorge, Ronaldo Caiado, né, de Goiás, vem se colocando como pré-candidato à presidência da República e chegou a declarar há algum tempo que permaneceria nessa condição independente de ter ou não apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas será que ele, Caiado, né, vinculado à União Brasil, conseguirá aval interno após essa ampliação do grupo? Porque chega, como você bem pontuou, pessoas que talvez tenham pensamentos diferentes, né? É um grupo que ganha em heterogeneidade, né? Assim, até conversando com alguns jornalistas, enfim, sobre essa questão da sucessão presidencial, tenho sempre pontuado que é uma coisa que é uma evidência, mas que vale ser colocada no início da conversa. É muito difícil construir uma candidatura presidencial competitiva. Isso quer dizer, é difícil para qualquer trajetória. Para alguém que é governador de um estado como Goiás, que é um estado, claro, relevante, uma potência econômica crescente, mas que ainda assim não é das maiores populações e não é dos maiores PIBs colocados, não é isso? É uma trajetória ainda mais difícil viabilizar uma candidatura competitiva à presidência. É claro que todo mundo que acompanha a política nacional sabe que o Ronaldo Caiado é uma liderança que vai remontar lá ao DR da década de 80. Enfim, uma liderança com uma trajetória muito longa, com muitas articulações políticas, um ator político muito experimentado. Porém, não é simples viabilizar, no atual momento, a candidatura dele. E o mesmo eu falaria para uma candidatura como do Ratinho Júnior, ou do Eduardo Leite, ou de outros governadores que tentam fazer esse caminho rumo a uma candidatura presidencial competitiva, né? Então, nesse cenário, eu diria que o caminho já era difícil. Será que ele vai se tornar ainda mais difícil, como você colocou com a federação? Olha, aí vai depender da capacidade do Caiado de fazer a política para dentro, não é isso, da federação, de conseguir ampliar pelo menos a maioria dele interna ao partido, né?
Se ele conseguir digamos, um apoio grande dentro desse partido heterogêneo, claro, ele vai surgir como alguém que tem um número de deputados amplos apoiando, que tem partidos com muitos prefeitos colocados. Agora, a verdade é que, a não ser que ele consiga reverter isso num aumento significativo, isso quer dizer, não agora, mas mais próximo de 26, no aumento que uma significativa, ou pelo menos que sinalize um aumento de intenções de voto, ainda assim, por mais apoio que ele tenha nos bastidores entre as elites políticas, ainda assim pode ser complicado para ele viabilizar essa candidatura, né? Porque é difícil a trajetória que ele se propõe. Ainda no campo hipotético sobre 2026, caso essa candidatura própria da federação não se viabilize, você acredita que a tendência mais forte seria esse grupo estar alinhado à oposição ao governo Lula ou à reeleição? Tem uma grande questão colocada que a gente sabe muito provavelmente quem vai ser o candidato do polo à esquerda, né? Enfim, que é o Lula. E isso é um dado, então aí a gente tem uma grande previsibilidade. Quando a gente olha para o principal candidato que vai, digamos, enfrentar o Lula, a gente tem uma imprevisibilidade grande, né? Porque, do ponto de vista da intenção de voz da popularidade, seria Jair Bolsonaro que enfrentaria Lula com mais chances de ganhar, né? Mas o Bolsonaro está inelegível. Então, você está inelegível, tem trabalhado para uma anistia no Congresso, tem trabalhado para reverter esse cenário, enfim, ainda vislumbra uma possibilidade de ser candidato. E, por outro lado, eu acho que mesmo que ele não vislumbre, ele pensa numa possibilidade de reverter isso como um capital político para, eventualmente, lutar contra processos que chegam pela justiça, para, eventualmente, enfrentar adversários políticos e para aumentar o peso dele na escolha do candidato da direita. Então, você tem muita instabilidade em quem vai ser, né? Aí o nome mais provável poderia ser o Tarcísio, só que fica pode aumentar muito o custo do Tarcísio de abrir mão do governo de São Paulo para concorrer à presidência. Então, essa instabilidade torna difícil saber, mesmo caso uma candidatura própria naufrague, para onde essa federação vai, né? Porque, por um lado, pelas manifestações públicas e pautas, ela parece estar mais próxima de uma oposição ao governo Lula do que do governo Lula. Por outro lado, parece que o governo Lula, ainda mais se o Lula mantiver um grande número de intenção de voto, que ele pode oferecer mais previsibilidade. E quem quer ter força no Congresso, quer ocupar poste de poder, não é isso? A previsibilidade da candidatura, por vezes, é tão importante quanto uma certa proximidade ideológica em relação a alguns temas. Outra movimentação, Jorge, que deve se concretizar em breve é a fusão entre PSDB e Podemos, que ainda precisa ser ratificada em convenções das duas legendas. Caso se concretize de fato, a nova legenda terá aí 28 deputados e 7 senadores. O que representa esse gesto, sobretudo para os tucanos, né, que já foram uma das principais forças do país, ocuparam a presidência da República, vários governos estaduais, mas na última década é um partido que vem definhando bastante. O PSDB é a vítima, digamos, mais exemplar da mudança na política brasileira após 2018, que em parte foi, digamos, causada por movimentos do próprio PSDB, né? Pensando nas movimentações do Aécio Neves, posteriormente à perda da eleição de 2014, e mesmo as movimentações do partido, digamos, no segundo turno da eleição de 2018, com uma certa ambiguidade colocada, com um padrão de atuação pública, né? Enfim, o PSDB, para ele discutir um perfil ideológico, ele ocupava o polo mais à direita nas eleições presidenciais entre 94 e 2014. Era o partido que com o PT disputava, né? Se colocava como os dois partidos mais competitivos em eleições presidenciais e tinha, como você falou muito bem, grande sucesso em eleições para governadores, né? Enfim, a verdade é que a derrota de 2018, as movimentações do cenário partidário, com a mudança no Congresso, também com a mudança, com o estabelecimento de novas regras, como cláusulas de barreiras e por aí vai, enfim, ela acabou, por um lado, incentivando esses movimentos de federações partidárias, esse novo instrumento que ficou disponível para os partidos, não é isso? Mas, por outro lado, com os movimentos do PSDB e a emergência do Bolsonaro e do bolsonarismo, o polo à direita passou a ser
mobilizado não por uma direita que se movia rumo à centro-direita, mas por uma extrema-direita, que é o que marca o Jair Bolsonaro, né? E nesse polo de extrema-direita, o PSDB ficou um pouco sem lugar, né? Porque tinha e tem ainda uma tensão grande com o PT, então não tinha dificuldade de se aproximar da coalizão petista. Aqueles que eram do PSDB, como o Alckmin, acabaram saindo do PSDB para, digamos, poder se aproximar e ocupar agora, né, um lugar privilegiado na coalizão petista, e, por outro lado, também passaram a ser vistos como excessivamente moderados, pouco de direita para a coalizão que, digamos, ganhou em 2018 e chegou perto da vitória em 2022. Então, o PSDB ficou um pouco num não lugar, né, tentando viabilizar uma terceira via que eu acho que tem até uma mobilização de parte das elites políticas, mas não tem voto, né, não consegue ter uma força política de peso. E agora essa construção coletiva com o Podemos digamos, um reconhecimento de que o partido precisa se reinventar, não apenas a identidade pública, mas institucionalmente, para tentar voltar a influir, ter um peso maior na política nacional, que hoje o peso do partido é muito pequeno. Você citou, né, o deputado federal e ex-governador de Minas, Aécio Neves, e ele vem defendendo ainda a tese de que há espaço para uma candidatura presidencial de centro, a parte da polarização Lula-Bolsonaro, ser competitiva em 2026. É um cenário possível na sua avaliação? Olha, possível provável não me parece, né? Porque me parece que, enfim, em eleições presidenciais de 2 turnos, não é simples em nenhum cenário você ter uma terceira força tão competitiva assim. É claro que a gente teve a Marina muito próximas em algumas eleições, né, tendo uma votação significativa, né, enfim. Mas ainda assim não é fácil construir essa terceira via, né? Enfim, ela não parece conseguir ter o número de votos o suficiente para convencer candidatos que têm uma eventual, e elites políticas, eleitores, que têm uma simpatia um pouco maior pelo Lula e pelo Bolsonaro, mas que até cogitariam votar numa terceira via, ela não consegue convencer essas pessoas de que não é melhor antecipar o voto delas para o segundo turno, né? Então, na última eleição se falou muito da Simone Tebet, o Ciro Gomes tentou ocupar esse lugar, mas hoje, olhando, me parece muito improvável que para 26, dada a popularidade do Lula e do Bolsonaro e dada a identificação que alguns eleitores e elites políticas têm com essas lideranças, justamente em figura também da recusa das lideranças, né, que defendem votar no Bolsonaro porque recusam a esquerda, né, se recusam qualquer coisa que seja progressista, ou que defendem votar no Lula porque temem que eventualmente uma vitória do Bolsonaro, de alguém alinhado com ele, ameace a democracia. Enfim, esses discursos são muito fortes e eles dificultam a construir uma terceira via, mas vale dizer que ela já normalmente é difícil, que as eleições com 2 turnos já tendem muitas vezes o eleitor a se aproximar durante o primeiro turno do candidato que ele acha que tem uma maior possibilidade de vitória no segundo. Essa ideia de que, não, o candidato que ele chegaria e ele seria muito forte no segundo turno se ele chegasse. Isso é um pensamento hipotético que faz muito sentido abstratamente, mas que concretamente não se traduz, né? Porque é claro que o segundo turno diz muito sobre rejeição e é claro que quem tem menos rejeição pode ter um voto hipotético no segundo turno, mas concretamente chegar no segundo turno é difícil, né? E me parece que no atual cenário é ainda mais difícil. Agora, o momento do governo Lula, Jorge. O Planalto enfrenta nas últimas semanas as repercussões de um esquema de fraude nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS, que veio à tona aí por meio de uma operação da Polícia Federal no fim do mês passado. Muito pressionado, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, pediu demissão e a bancada do PDT anunciou essa semana que passará a adotar posição independente na Câmara em relação ao governo. Essa crise ainda pode escalar? Olha, eu acho que essa crise vai ser longamente utilizada pelos adversários políticos do governo, né? Enfim, primeiro porque corrupção é uma marca de fácil inteligibilidade para o eleitorado, de fácil repercussão em redes sociais, que mobiliza a opinião pública, né? Então, em boa medida, e foi um instrumento de ataque aos governos do PT muito presente, pelo menos desde 2005, né? Então, isso vai ser largamente utilizado. E é um tipo de corrupção
que é esse desvio da Previdência, que você facilmente vincula ou identifica ao prejuízo do mais desfavorecido, do que ganha menos, em favor, em virtude do que ganha mais. Então, é um tipo de corrupção particularmente impopular, né? Agora, difícil. Então, isso vai ser largamente utilizado, isso vai ter repercussão, isso vai chegar na eleição, enfim. Em relação à postura do PDT na Câmara, eu ainda, no Congresso, né, no apoio em relação às pautas, eu ainda esperaria para ver como isso vai colocar, porque eu acho que isso é o partido fazendo pressão para manter o seu espaço no governo e manter a sua influência. Então, aumentar o tom agora não necessariamente é um bom preditivo de como o partido vai agir mais à frente, né? Só diz de como o partido valoriza esse posto, de fato o partido é absolutamente central, e como ele quer pressionar para aumentar o seu espaço. Agora, então acho que assim, vai permanecer como debate público, mas pelo menos pelas informações que hoje dispomos, né, do padrão das nomeações, de quando começou, de que se atravessou governos, de que se envolveu um número muito grande de atores políticos diversos, não é isso? Eu acho que isso vai gerar custo para o governo, já está gerando, já gerou, não é isso? Mas eu não vejo, vai estar presente mais à frente, mas eu não vejo escalando e se transformando em algo tão maior do que já é. Pois é, segundo as investigações, as fraudes se iniciaram no governo Bolsonaro, mas teriam se avolumado na gestão Lula. A oposição vem, né, nesse primeiro momento, tentando, como você mesmo pontuou, usar, né, o tema para desgastar o governo. Vimos aí já vídeos viralizando, por exemplo, do deputado federal Nicolas Ferreira, e parlamentares da oposição defendendo também a instalação de uma CPI no Congresso. Do ponto de vista pragmático, isso pode ser uma estratégia de sucesso ou também envolve riscos, né? No caso, uma CPI? Olha, porque a questão da CPI hoje em dia, né, isso é muito curioso. A CPI, o vínculo entre investigação, CPI e corrupção, né, vai ser vinculado, sei lá, a gente vai rememorar uma memória longa, né, sei lá, que remonta aos anões do orçamento lá, 93, não é isso? Para colocar isso, ou vinculado nesse ponto. Agora, hoje, as CPIs têm uma particularidade, e você mencionou o Nicolas Ferreira, eu acho que ele é um bom exemplo disso, de que, por vezes, as performances do Congresso elas são colocadas menos para o consumo de quem está acompanhando aquilo no momento e mais para cortes em redes sociais que vão ser viralizados, vão circular pelo WhatsApp, vão circular pelo Telegram, vão circular em outras redes sociais e por aí vai. Então, é claro que isso vai ser mais um palanque, mais uma fonte de produção de informação, por vezes informações que vão utilizar politicamente, como é do jogo, as investigações para desgastar o governo, por vezes investigações, cortes que vão ser mesmo falsificados, usados como fake news, porque parte dos atores políticos utilizam essa estratégia para também desgastar o governo. Então, é claro que é mais um flanco e é mais algo que pode gerar um prejuízo a ser colocado, né? Não que esses atores não produzam cortes de outras maneiras ou não produzam discurso para além de escândalos como esse, né? Mas o fato de ter acontecido concretamente, isso justificar institucionalmente uma CPI, que, como eu falei, já repercute na memória, repercute no imaginário da população, é mais um trunfo e facilita a produção desse conteúdo, e facilita a viralização desse conteúdo, a circulação, a mobilização. Então, é mais um fator de desgaste do governo. E, claro, a oposição, e sobretudo essa oposição que o Nicolas Ferreira representa, vai tentar utilizar disso, não apenas pensando eleitoralmente, mas pensando em avançar pautas como a da anistia, né, avançar pautas como algo que permita a elegibilidade do Bolsonaro em 2026 e outras consequências mais que podem ser muito profundas na nossa ordem política e democrática. Sobre a anistia, né, é outro tema que gera embates constantes entre governo e oposição, de fato, e os presidentes da Câmara e do Senado vêm sinalizando mais chances de avançar uma proposta alternativa que preveria apenas modulação de penas. Qual que é a sua visão sobre a pauta e perspectivas de desdobramentos dela? Eu tenho a minha visão, digamos, pessoal, político-normativa, né? Enfim, que é, assim, debater essa anistia, digamos, contra um crime de tentativa de golpe de Estado é colocar em seríssimo risco
qualquer ordem democrática, não apenas a brasileira, né? Então, acho que está, de fato, se lidando com algo que corre o risco de abrir portas muito perigosas e abrir portas sem volta um pouco da democracia brasileira. Analisando a possibilidade de, digamos, desdobramento e de avanço da pauta, eu acho que pela trajetória recente do padrão de debate parlamentar brasileiro, a gente não pode descartar nada, né? Enfim, e não é tão fácil de controlar os limites da pauta quando ela começa a transitar e entrar nesse padrão de debate político do Congresso, né? Então, até onde vai essa pauta? Isso quer dizer, a modulação, que é a proposta intermediária, que parece, enfim, pensando na apuração da revista Piauí, né, naquela coisa, não, foi articulado inclusive com os setores do STF, foi articulado com a presidência da Câmara do Senado, até uma parte do governo teria esse apoio, que, não, vamos modular as penas de participantes, não de organizadores, e que isso eventualmente não atingiria ou não afetaria as elites políticas beneficiadas pela anistia. É uma possibilidade, porém, quando você abre essa possibilidade de debate na Câmara, na mesma Câmara, que muitas vezes tem conflitos diretos e profundos com o STF, tem conflitos diretos e profundos com o governo, a verdade é que é difícil você saber até onde isso vai. Então, abrir esse flanco, abrir esse padrão de debate, a verdade é que isso pode produzir surpresas que eu diria que não são tão assim surpreendentes, né? Enfim, agora tudo indica que algum tipo de tentativa de acordo, ao menos, ou de aprovação dessa tentativa de acordo, possa ocorrer, e que a possibilidade dela ocorrer tem se tornando cada vez mais provável nas últimas semanas. Jorge, para encerrar a nossa entrevista, rapidamente, já em meio a essas pressões, né, relativas à crise do INSS e também esse debate sobre a anistia, em pronunciamento no dia 1º de maio, o presidente Lula sinalizou que o governo deve abraçar propostas pelo fim da escala de trabalho 6x1. É uma causa, que gera algumas resistências, de atividades produtivas, setores industriais, mas que pode reverberar positivamente para a imagem da gestão? Eu acho que sem dúvida. Isso é uma aposta do governo que tem um potencial de mobilização eleitoral, né? Enfim, é claro que hoje em dia todo mundo que vai fazer esse debate vai colocar muito claramente de que, olha, debate sobre trabalho hoje em dia tem que considerar o número de trabalhadores de plataforma, de trabalhadores que não são regidos pela CLT e que não têm, por isso, um padrão de regulação do trabalho que vai ser diretamente afetado por esse debate. Mas, ainda assim, para além de beneficiar aqueles que são regidos pela CLT, que vale destacar, ainda são muitos e relevantes para o eleitorado, isso sinaliza um movimento para a parte grande da população, que é um movimento de melhorar as condições de vida da população, né? Porque reduzir a escala de trabalho e racionalizar essa escala de trabalho é melhorar a qualidade de vida. E a ideia de que o governo trabalha, se articula e compra brigas para melhorar a qualidade de vida é uma ideia que é popular em eleições, por mais que essa classe trabalhadora, que esses trabalhadores sejam cada vez mais diversos, e mesmo perante aqueles que não são diretamente beneficiados por essa medida. Então, eu acho que é uma aposta que pode gerar benefícios. Gerará benefícios imediatos para 26? É difícil prever, porque, por vezes, esses movimentos geram benefícios a mais longo prazo. Mas é algo que tem um potencial eleitoral, sim. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Jorge. Esperamos contar com você em outras oportunidades aí para falar sobre o cenário nacional. É sempre um prazer, foi ótima conversa, espero voltar outras vezes. Obrigado. Eu conversei com Jorge Chalub, professor do Departamento de Ciência Política da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF. Falamos sobre os efeitos no xadrez político nacional de movimentos partidários recém-anunciados, a superfederação entre PP e União Brasil e a fusão entre PSDB e Podemos, e ainda de articulações para as eleições de 2026 e do momento do governo Lula. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.